E aí, bem-vindo à aula onde nós vamos falar sobre lentes. Então, separei aqui algumas lentes que nós temos para conseguir explicar para vocês. Então, nós vamos dividir os tipos de lentes em 4 grupos. Nós temos as grande-angulares, as normais, as teleobjetivas e as lentes zoom, certo? A lente zoom é a lente que pega todos os grupos aí de tipos de lentes. Então ela pode ir desde a grande angular até a tele. Vou falar agora primeiro sobre a zoom, porque como ela cobre todos os tipos, eu vou falar só algumas características delas, para depois a gente entrar mais específico em cada um. Basicamente é o seguinte, ó, essa aqui é uma lente zoom, é a única que nós temos, por quê? Porque uma lente zoom com alta qualidade tem um valor bem elevado, sendo que com lentes fixas, que não tem esse poder de mudar a distância focal, o valor dela normalmente é um pouquinho menor e a qualidade que ela entrega é maior. Claro, lentes da Canon, por exemplo, série L, que tem essa tarjinha vermelha, são um pouco mais caras, mas a qualidade é bem elevada. Então o que acontece? Quando a gente vê aquele tipo de lente que é, sei lá, que vai desde o 14, que é um super grande angular, até o 300, que é muito tele, esse tipo de lente não entrega tanta qualidade, justamente por isso, por ela fazer muita coisa. Então a gente acaba preferindo as lentes fixas por isso, por questão de qualidade. Mas vamos lá. Vamos começar falando de grande angular, que aqui no caso nós temos essas duas lentes aqui, que essa aqui é uma 35mm fixa e essa aqui é uma 1740, que ela vai de 17mm até 40mm. Então ela é uma grande angular, ela vai desde o 17, que é uma super grande angular, né, até o 40, que ainda é angular. Então as principais características dessas lentes são que elas possuem um campo de visão muito aberto. Então é legal fazer fotos de paisagem ou fotos que tu queira dar proporções diferentes aí na imagem, certo? Vou mostrar algumas imagens aí na tela para vocês. Vocês vão ver mais ou menos as características dela. Então a gente consegue cobrir uma área muito grande com a fotografia, mesmo a gente estando próximo do assunto principal, tá? E a principal característica da grande angular realmente é a distorção. Vocês vão ver que quanto mais próximo a gente se aproxima do assunto principal, mais distorcido isso fica. Então, isso pode ser legal, certo? Se tu realmente está procurando isso na tua fotografia, ou pode acabar sendo um problema, porque, por exemplo, a gente não vai fazer um retrato de uma pessoa com uma grande angular, não vai ficar tão bonito assim. Então, as próximas lentes que nós vamos falar agora são as consideradas normais, que são as 50mm. Aqui a gente tem duas 50mm, certo? E o que acontece é que ela tem a mesma proporção, certo, da visão do olho humano. Não significa que a gente vai ter o mesmo ângulo de visão fechado, assim. O olho humano, ele enxerga muito aberto, mas a distância, a proporção de distância entre o assunto principal e a visão da onde a gente está olhando é a mesma das 50mm. Então, ela é uma lente que a gente considera uma lente coringa, ela não tem um uso muito específico, por exemplo, esse tipo de trabalho o ideal era fazer com uma 50mm. Dificilmente tu vai ver isso, certo? Alguém falando isso sobre essa lente, mas ela é uma lente que tu consegue adaptar em praticamente tudo. Tu consegue fazer retrato com a 50mm, embora ela não seja mais indicada, tu consegue fazer. Tu consegue fazer fotografias de paisagem com ela, embora ela também não seja mais indicada. Então, ela é uma lente que nós consideramos essencial ter no kit de um fotógrafo. Normalmente, é a primeira lente que o fotógrafo acaba comprando depois que ele sai da lente do kit, que é a lente que vem com a câmera, justamente pelo custo dela. É uma lente muito barata e ela entrega uma qualidade muito boa. Pessoal, só para lembrar, aqui embaixo tem um PDF para você fazer download e que vai estar explicando um pouquinho mais aí sobre cada lente. Depois nós temos as teleobjetivas. No caso aqui nós temos essas duas lentes. São lentes mais indicadas para retratos e ensaios fotográficos, elas ficam muito legais. O que acontece é que ela aproxima um assunto principal que está longe. E isso acaba gerando um achatamento nos planos. Então, vocês vão ver aqui nas fotos que eu estou mostrando na tela,
que ela dá uma impressão, um efeito completamente diferente nas fotos, né? E normalmente isso é uma coisa que agrada os clientes. Retratos feitos com ela, independente se tu vai fazer fotos de gestante, de casais, ensaios femininos, enfim. Tudo que é feito com ela, normalmente o cliente tende a gostar mais porque dá um aspecto que o olho humano não está acostumado, como eu falei. A 50 mm reproduz a mesma proporção do olho humano, então é um tipo de imagem que a gente está mais acostumado a ver. Já quando a gente faz uma imagem com uma 135 mm, por exemplo, com essa lente, a gente acaba entregando um tipo de imagem que a gente não está habituado. E isso normalmente acaba sendo muito positivo para as nossas imagens. Essa foi uma aula bem rápida, mostrando alguns tipos de lentes, e mais para frente a gente vai mostrar um pouquinho mais o uso de cada uma delas. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.